Fala galera, começando o primeiro Tribuna, essa ideia que surgiu de uma conversa entre alguns amigos, entre pessoas que adoram esportes em geral, que adoram resenhar, que adoram falar aquilo que der na telha, e a gente resolveu trazer isso para o melhor formato da internet, que é o podcast. Então a gente está muito feliz de começar esse projeto. Todo mundo aqui que apoiou essa ideia, que faz parte do Tribuna, também conseguiu fazer tudo isso virar realidade. A gente está muito feliz de começar esse primeiro episódio. O meu nome é Gustavo Mota, eu tô aqui acompanhado do meu grande amigo Rodrigo Buroc. Dá um salve pra galera aí, Rodrigo, apresenta você. Bom, primeiramente, um prazer enorme aqui fazer esse projeto, esse bate-papo informal, né? A gente poder consolidar isso. Prazer enorme aqui, meu amigo de infância, de longas datas aqui, o Gustavo Mota. Me chamo Rodrigo Buroc e é um prazer aqui startar esse projeto e vai ser muito legal. E é o seguinte, né? Você falou isso aí que é muito interessante. A gente é amigo de longa data. Eu não me lembro de não ser seu amigo, né? Primeiro ano do colégio, primeiro dia, a gente já colou junto. São 20, pelo menos 20 anos, é certo. 21, não sei, 22 anos de amizade. Isso que é fenomenal. Então, assim, viemos juntos o início do colégio, passamos pela adolescência, jogando bola e tudo que envolve a vida, e a gente persiste essa amizade. Pode passar as décadas, pode passar o tempo que for. E você me fez até lembrar de uma história que eu já quero começar contando sobre isso. Não sei se você vai lembrar e você complementa conforme você for lembrando. Perfeito. Nosso primeiro título na Escolinha do Sul. Pô, sensacional. Cara, sensacional. Foi um título absurdo, assim, a gente começou com um time muito bom, era eu, você, e eu vou citar o apelido dele, que era o Marrentinho. Marrentinho, que era um serzinho de 1,20 m, mas que parecia um... Foi pai recentemente. É, tá vendo? Cara, isso é absurdo. 20 anos se passaram e a gente percebe tudo isso. Então, assim, a gente foi campeão, então, assim, a gente já gostava desse meio de futebol, todo mundo era amigo. Detalhe, foi 6-1? 6-1. 6-1 a final, 3 gols, hat-trick. Primeiro hat-trick a gente não esquece. E esse campeonato foi artilheiro. Meu primeiro troféuzinho de artilheiro. Foi legal. A gente era pequeno, então, assim, e o tempo foi passando, a gente gosta muito de futebol, gosta muito de esportes em geral e gosta muito de resenhar. Então, assim, é óbvio que a gente quer falar de futebol, mas a gente também quer falar de entretenimento, música. A gente já tem muitos amigos do meio da música, muitos amigos do meio do futebol que já toparam essa ideia, que já compraram essa nossa ideia. Então, assim, esse é o nosso primeiro episódio. É pra se apresentar, é pra mostrar pra todo mundo quem a gente é e como vai ser o Tribuna a partir de agora. Mas os convidados são incríveis. Assim, eu tô muito ansioso pra começar a gravar com todos os convidados que já confirmaram com a gente. Outros também já estão como diz aquelas páginas de futebol, né? Só falta assinar. A gente já tá só no falta assinar para alguns convidados chegarem para somar com a gente, contarem as suas histórias, as suas carreiras. Esse meio de internet hoje em dia, né? Tem muito influencer que fala de futebol. Então, assim, a gente consegue também apresentar essa galera, contar outras histórias a respeito de todo mundo que tem a sua vida, que tem o seu meio de comunicação. Mas, como a gente lançou o Tribuna, que é um nome que, de certa forma, é até conhecido, né? No meio do futebol, todo mundo sabe que existe a tribuna de honra, tribuna de imprensa. Eu, inclusive, frequento muito a tribuna de imprensa, trabalhando. Estive inúmeras vezes no Maracanã, no estádio Newton Santos, São Januário, são estádios aqui do nosso convívio no Rio de Janeiro. Mas eu queria perguntar pra mente pensante, pra mente que possibilitou o nome Tribuna, da onde surgiu essa ideia, senhor Rodrigo Buroc? Aí é a história, hein? Aí é a primeira história que a gente já vai começar num tom bem legal. Bom, pra ser sincero, acho que vale a pena até a gente falar um pouco de como a gente idealizou o podcast, né? Sim. A gente tem outro amigo, ele tá com a gente nesse projeto. Forte abraço aqui pro Pablo, um beijo pro Pablo. Infelizmente ele teve um imprevisto hoje, né? Não pôde estar presente com a gente. Mas a gente idealizou justamente porque aquela coisa, né? Instagram manda rios de futebol um pro outro. Aí cada um tem seu time, aí cada um puxa saco do seu time, aí aquela resenha toda. Até que um dia, acho que foi o Pablo, falou da gente fazer uma página. Sim. Falou de fazer uma página. Gustavo, jornalista, né? Então... Inclusive o Pablo chamou a gente, levou a gente pro restaurante dele. Falou, cara, eu tenho uma ideia pra apresentar. Eu falei, cara...
ou ele vai me chamar pra ser sócio dele, o que vai acontecer? E aí era a ideia, que de certa forma é uma sociedade, que era de criar uma página pra falar de futebol, né? Eu acho que a gente foi junto, todo mundo junto, né? Eu, Sim, você sim. e o Pablo. E acho que o start ali, que o insight que o Gustavo teve, acho que simultaneamente ele eu tive também. Por que a gente não faz isso virar um podcast? A gente tem alguns amigos em comum da bola, né? Amigos do futebol. O Pablo tem uma amizade muito boa também com alguns jogadores. Pessoas que também frequentam lá o restaurante dele. E aí a ideia do podcast surgiu ali, foi um negócio mais distante, né? Mas depois a gente bateu o martelo, não, vamos fazer isso aqui acontecer. E chegou no ponto que o nome precisava conduzir ali, como que seria dali em diante. E a gente tentou por muito tempo, né? A gente pedia ajuda aí ao nosso amigo ChatGPT. Mas a gente sabe que na verdade essas coisas vêm assim... No acaso, várias histórias de pessoas que desenvolvendo empresa, querendo saber de nome de empresa. Tem um amigo meu, empresário, ele, o Vitor, um beijo pro Vitor também, Vitor Lima. Ele falou que teve uma vez que ele precisava decidir o nome de uma empresa que ele estava abrindo. Ele sonhou com o nome, cara. Eu fiquei com isso na cabeça. Eu lembro que eu ia dormir, eu falava, Deus, me dá esse nome, cara, me dá esse nome. Pra fazer um carinho no travesseiro e falar, hoje tu vai me dar esse nome. Hoje eu vou ter esse nome. Mas o mais barato disso foi que o nome Tribuna, ele vem numa viagem que eu fiz à Itália. Nós estávamos... eu e o Gustavo temos a cidadania, né, italiana, né? Temos origem italiana, nossos familiares, nossas raízes. Numa dessas viagens na Itália, eu estava num bar informal e conversando com os italianos, né, sobre futebol. Aonde, especificamente? A gente estava em Bérgamo. Em Bérgamo. Perfeito. Aí a cidade de Bérgamo, o time de Bérgamo é o Atalanta. Sim. O Atalanta tava em desenvolvimento assim, constante, né? Foi campeão da Euro. Então a cidade já estava em cima do Bayern de Leverkusen. Bayern Leverkusen de Xabi Alonso. Aquele time... A única derrota do Xabi Alonso no ano. Foi pro Atalanta. Foi pro Atalanta. Então ali a gente já estava num clima bem informal, descontraído, conversando. E em algum momento... os italianos me explicando sobre a tribuna, que é a arquibancada. Sim. Quando esse nome veio, eu falei, não tem como não ser tribuna. Foi um verdadeiro insight. Não tem como não ser tribuna. A mente explodindo. Na hora ali, eu congelei, e certamente o meu amigo italiano perguntou se eu tava em choque, o que aconteceu, mas na hora ali foi o insight que precisava. Na hora eu mandei mensagem no nosso grupo, que a gente já tinha o grupo do Tribuna. Não, tanto que você me liga na hora, manda mensagem, fala, preciso falar urgente. Aí a gente liga e fala, achei o nome. E aí você fala e aí assim, é instantâneo. Eu, você e Pablo, a gente, cara, é esse o nome. É esse o nome. Não tem... A gente a gente buscava referências de resenha, futebol, pode resenha e nada, e podcast, nada vinha. E você fala Tribuna, a gente fala, é esse o nome, achamos. Que a gente não queria, a gente usava muito a expressão mais do mesmo, né? Sim. Você pega os principais programas, né? A gente tem programa da tarde, programa da manhã, programa da noite, sempre uma coisa de mesa não sei o quê, bate-bola não sei o quê. A gente não queria isso, a gente queria uma coisa diferente. Sim. Eu acho que Tribuna, pelo menos pra gente, foi um nome bem comercial, né? Foi uma coisa que casou bem legal. Já Debater na escola, pô. Debater na escola, exatamente. Na segunda-feira... quando o time perdia, inventava uma desculpa pra não ir pra aula. Quando o time ganhava, levava com a camisa embaixo do uniforme. Então, assim, é realmente algo que move a gente, que moveu a gente a vida inteira. Eu segui pra esse caminho da comunicação esportiva muito por conta desse sonho. Você já foi mais cauteloso, já foi mais consciente, foi pra uma área que financeiramente falando, também é mais viável, né? Pra quem não sabe, o Rodrigo é estudante de medicina, então assim, será o nosso médico. O departamento médico do Tribuna está a cargo do Rodrigo Buroc. Então assim, a gente
conhece muita gente do meio, a gente quer passar tudo isso pra vocês e a gente quer que seja de maneira leve, a gente quer que seja de maneira divertida, realmente seja uma conversa de bar, uma conversa de resenha como a gente sempre fez a vida inteira, porque de fato é o que fez a gente chegar até aqui, é o que fez a gente chegar nessa mesa, nesse estúdio, pra levar o máximo de informações possíveis e a história, né? Afinal de contas, não deixa de ser uma resenha pra gente contar histórias, ouvir histórias, porque afinal de contas é o que a gente gosta de fazer. E eu quero já que a gente comece também a contar as nossas histórias. Esse primeiro episódio é pra gente se apresentar, é pra gente mostrar pra vocês quem a gente é, e aí sim a gente começa essa caminhada rumo ao 1 milhão, rumo aos 10 milhões e quantos mais acompanharem a gente nessa jornada pra falar de futebol, pra falar de esportes, de música, de entretenimento e tudo mais que a gente queira ouvir e queira ter os nossos convidados aqui participando, nossos amigos, nossos conhecidos, pessoas do nosso meio e que vão fazer essa engrenagem toda girar. Então eu já começo até fazendo uma pergunta pra você, Rodrigo, e a gente veio conversando sobre isso. Qual é a grande memória ou a memória mais emocionante que você tem de futebol, que te marcou? E eu até já vou dar uma encaminhada pra você puxar uma história que eu acho fenômeno. Aquela história que você quase infartou vendo um jogo de futebol. Como é que foi isso, meu irmão? Cara, é uma história que o contexto não é muito agradável, né? O contexto... O final é feliz. O final é feliz. Mas a trajetória é difícil. Mas foi difícil. Pra quem não sabe, né? O Gustavo é flamenguista doente. Eu sou vascaíno. Então, ele tá se referindo ao gol do grande Serginho Kosovo. o atacante do Vasco da Gama, que fez aquele gol de cabeça contra o Bragantino. Como de costume, eu estava na arquibancada naquele dia. Foi engraçado. O Pablo, nosso amigo que a gente falou aqui, o Pablo estava com a gente é dupla inseparável de estádio. Meu irmão também vai muito com a gente. E o engraçado é que naquele dia, pela primeira vez, quase foi necessário que os paramédicos fossem acionados. Seus colegas de trabalho. Foi com certeza ali uma experiência ali muito emotiva, assim, uma coisa de nervos à flor da pele. Foi engraçado que a tabela, né, do brasileiro naquele ano, naquela rodada, ela mudou algumas vezes. O Bahia estava sendo rebaixado. Sim. A Bahia jogava contra o Galo, se eu não me engano. O Bahia goleou o Galo. Não lembro se foi na Fonte Nova, se foi no estádio do Galo, não lembro. Mas eu lembro que o Bahia estava mais cotado para cair, era mais difícil de vencer aquele bom time do Galo. O Vasco jogaria contra o Bragantino em casa. E o outro time da rodada ali que estava brigando era o Santos de Soteldo. Santos de Soteldo, naquele ano emblemático que teve aquele problema na Vila Belmiro, que o Soteldo subiu na bola, todo mundo já sabe. Aí, durante a rodada, a gente tinha acesso ali a torcedores ao nosso lado ali, ouvindo o jogo na rádio, ou com o celular, recebendo ali sinal da casa de aposta, atualizando, gol de não sei quem. E o Vasco, ele sofre um gol do Léo Ortiz. Sim. Léo Ortiz, hoje o zagueiro do Flamengo. E o Vasco estava caindo, estava sendo rebaixado naquele momento. Aí o PH, o grande, nosso lateral, eu cravo aqui. O nosso lateral da Copa de 2026. Inclusive, mandou um abraço pro PH, tá? Fenômeno. Craque da bola. Eu tenho Estará dito isso. presente aqui no Tribuna. Vai ser uma honra, É um convite pro PH, para as pessoas que estão no meio dele, pra gente fazer essa história rolar por aí. PH é fenômeno. Joga muita bola. Joga muita bola e é merecedor de tudo que tá acontecendo na vida dele, que é um cara que é 100% humildade. Então, temente a Deus, um cara cabeça, família. Sim. PH, você vai estar na Copa, irmão. E o PH faz aquela linda jogada, acha o Serginho que faz o gol e eu quase infarto. Eu não consigo comemorar. Eu saí do estádio com voz, pô. Eu não conseguia gritar, pô. Não conseguia fazer nada naquele dia. Então, acho que de emoção no estádio, de coisas que... aquele ano foi um ano de muitas emoções, né? Teve aquele gol do Paê no último minuto contra o América Mineiro, eu também tava... Acho que poucos foram os jogos que eu não fui naquela temporada. Mas de emoção ali recente, eu acho que a gente pode falar que foi aquele jogo ali que eu quase realmente... Eu caio pra trás, meu irmão me segura, o Pablo me segura, já começa a sinalizar pros carinhas de amarelo, que era o pessoal que cuidava da saúde os marca-texto do torcedor vascaíno. Mas de emoção boa certamente foi a Copa do Brasil de 2011, o trem-bala da Colina, e se Deus quiser... Tá vindo, hein? Se Deus quiser, tá vindo. Você, torcedor do Vasco, se Deus quiser... E eu tenho dito, o que Rica Perrone fala...
a sociedade não está preparada para a volta do gigante. Não está preparada. O Rio de Janeiro vai virar carnaval. E o prefeito ainda é vascaíno, né, cara? O prefeito é vascaíno. O prefeito é vascaíno, ele vai fazer uma mobilização completa para receber a torcida do Vasco. Aí realmente, brincadeiras à parte, é algo de parar o Rio de Janeiro, que para até o Brasil, né? A gente sabe que tem as maiores torcidas do Brasil, né? Flamengo, Corinthians, o Vasco também se enquadra ali nesse top 5, pelo menos top 3, e a gente sabe que pelo tempo, tudo que passou, tudo que a torcida do Vasco está enfrentando nesses últimos anos, a hora que bater lá, e uma hora eventualmente vai bater lá, o Pedrinho tá fazendo um trabalho fenomenal na direção do Vasco, o Fernando Diniz também, que eu sou fã. Cara, inclusive já vou até dar um spoilerzinho aqui, opinião minha mesmo. Eu tenho o sonho de entrevistar o Fernando Diniz. É um cara que, assim, a gente vai entrar nesse assunto daqui a pouco, mas ele é um cara que, assim, eu acho a história dele fenomenal, tudo que ele conquistou, a forma como ele trabalha. Então, assim, é um cara que, sem sombra de dúvidas, a gente vai fazer um esforço, o que for necessário para bater esse papo com o Fernando Diniz, e ele também é muito merecedor desse sucesso todo, deu a cara dele pro Vasco, as coisas melhoraram muito, né? O torcedor vascaíno voltou a sorrir, voltou a vestir a camisa com orgulho, voltou a participar das mesas de debate para dar opinião a respeito do Vasco, e graças a Deus iluminou também o Ryan, que é um garoto que por muito tempo o torcedor do Vasco não acreditava ou duvidava dele. Hoje em dia já virou xodó da torcida. É um garoto também que é merecedor demais de tudo que está acontecendo na vida dele. E tudo indica que seja ali o recorde de venda do Vasco, que também vai ajudar muito o Vasco nesse futuro próximo. Só que já que você falou da sua maior emoção, eu vou falar da minha, cara, e ela é muito parecida. Você citou que a sua emoção boa, ela foi a Copa do Brasil, a minha também foi, assim, de estádio, que eu lembro. Ela é mais recente, né? Porque foi a Copa do Brasil de 2022. O Flamengo empata o jogo de ida. É a do Rodinei? A do Rodinei. Do Rodilindo? Do Rodilindo. Cara, assim, é um negócio que eu não sei explicar até hoje. Nesse dia foi um dia tenso. Acho que todo rubro-negro viveu mal aquele dia, porque era uma sensação estranha. Aí eu te pergunto, você foi como torcedor ou você foi pra cobrir como jornalista? 100% torcedor. Inclusive, é até uma história de bastidor isso. Eu já trabalhava na emissora que eu trabalho hoje, e aí eu falei pra minha chefe, falei, olha, você tem duas opções. Eu tô sendo franco e honesto com você. Eu não vou trabalhar esse dia. Não tem opção. Eu trabalho dobrado outro dia, eu perco a minha folga do mês, eu faço o que for, mas eu preciso de uma folga esse dia. E aí ela foi, conversou, a gente ajustou tudo certinho, consegui a folga que eu precisava. Sempre me entreguei muito também, então eu mereci essa folga. Fui assistir o jogo, tava na Norte esse dia, e foi um mega perrengue, porque teve uma briga ali, teve uma confusão com a torcida do Corinthians na época, na situação ali, e aí teve um gás de pimenta, a gente teve que dar uma volta muito grande, então assim, pra chegar no estádio já foi um perrengue. E aí lá dentro o jogo muito tenso, o Flamengo aquele dia sofreu muito, apesar do Pedro fazer um gol logo no início, o Flamengo sofreu muito aquele jogo. No final o Corinthians estava pressionando muito, e aí eu lembro que eu tava do meu pai e de um amigo nosso, e aí eu falei pra ele assim, inclusive mandar um abraço, Thiagão, falei, cara, o Flamengo vai tomar um gol aí. Ele falou, eu tô sentindo a mesma coisa, aquela sensação ruim. Passou um tempo, gol do Corinthians 1-1, logo em seguida o Roger Guedes perde um gol que eu não sei como ele perdeu aquele gol até hoje, acho que foi Deus que botou a mãozinha ali, a bola subiu, e aí vai pros pênaltis, e aí começa Felipe Luiz, que é um cara que eu sou apaixonado pelo Felipe Luiz, eu sou muito fã dele, é um ídolo que eu tenho. Ele acaba perdendo aquele pênalti, e aí Corinthians faz, outro faz, Flamengo faz, e vai avançando. Davi Luiz bate muito bem um pênalti, Léo Pereira, e aí o Fagner bate um pênalti e erra. Fagner que é ídolo do Corinthians, né? E de certa forma tem uma linda história no Vasco também. Perde esse pênalti, falei, tem jogo. Aí vai o Gabigol pra bola, todo mundo meio desacreditado, aquela sensação estranha, mesmo sabendo que ele não perdia pênalti, era uma sensação diferente. Ele faz o gol, e aí inflama o estádio. Eu nunca vi, foi uma sensação absurda, eu nunca tinha sentido aquilo na minha vida, do estádio inflamar em questão de 5 segundos, quando o Gabigol chama e vem um frisson da torcida acompanhando, e todo mundo olha um pra cara do outro e fala, é nosso. Não tem como dar errado. E aí continua a cobrança na sétima, que antecede. Foi Matheus Vital. Matheus Vital perde aquele pênalti, e aí vai o Rodinei pra bola, e aí eu acho que é unânime, o torcedor rubro-negro que tá vendo esse corte aqui agora pode confirmar aí de casa e comenta, deixa o comentário aí também, inclusive já se inscreve no Tribuna, deixa o seu like, comenta, dá a sua opinião, e eu tenho certeza que você, torcedor rubro-negro, no estádio, ou em casa, no bar, onde for, se ouviu o Rodinei, você viu o Rodinei pegando a bola e indo pra cobrança de pênalti, você falou, somos campeões.
somos campeões porque essa história ela tem que terminar linda. Rodinei que passou por altos e baixos, muito mais baixos do que altos no Flamengo. E aí era o roteiro perfeito de cinema para ele terminar da melhor maneira possível, final feliz. E aí olhou pra cá, eu lembro que eu olhei pra cara do meu pai e falei, pai, pode comemorar, a gente é campeão. Esse pênalti vai entrar. Aí o Rodinei vai pra bola, ele até brinca, né? Que ele nem olhou pra bola, ele só dá o tapa e a bola vai pro fundo da rede. E aí, ali, cara, foi uma das sensações mais absurdas, porque eu acho que foi uma tonelada que saiu das costas de todo o rubro-negro que estava no estádio naquele momento, muita gente chorando, muita gente se emocionando por conta daquele gol, que apesar de ser um título que o Flamengo já tinha, né? O Flamengo já tinha 3 Copas do Brasil, foi o tetracampeonato, mas assim, foi um tetracampeonato que o desenrolar dele foi muito emocionante, foi muito emotivo, por muito tempo a gente... E acima de tudo, um tetracampeonato que você estava lá. Quem estava no estádio sabe que ali foi uma sensação muito diferente, sabe? Porque assim, você comemora, você fica feliz. Eu digo pra todo mundo que a melhor sensação que eu tenho é de quando você entra no gramado, você entra na arquibancada e você avista o gramado, de qualquer estádio que seja, mas o Maracanã ele acaba sendo mais marcante. E é uma sensação diferente toda vez. Você pode entrar 1000 vezes na arquibancada e você vai avistar o gramado, você vai sentir algo diferente, porque, não sei, ali tem uma energia muito positiva, uma energia muito maneira. E aí é onde a gente vai vendo como que o futebol move a nossa paixão, né? É uma paixão que move a gente, porque é muito interessante isso, né? A forma como a gente vê as coisas, porque a gente estava até conversando aqui em off. 2 semanas depois, o Flamengo ganha a Libertadores. Que naquele momento foi o tão sonhado tri pro Flamengo se igualar aos maiores campeões da Libertadores. Só que aquele título, que foi muito emocionante, não teve o mesmo drama do que foi o da Copa do Brasil. E aliás, o Rodinei também foi importantíssimo naquele título da Libertadores, junto com o Gabigol, que marcou mais um gol do título da Libertadores, né? Então, assim, foi o ano que ele faz a jogada com o Everton Ribeiro, né? Ele faz a jogada com o Everton Ribeiro, e aí o Gabigol completa. Então, assim, é incrível, assim, o futebol, ele tá presente nas nossas vidas, né? Então, isso é muito interessante. E eu já vou até emendar, aproveitar que eu já entrei nesse tema também, falando aqui durante esse último corte. Rodrigo, qual é o cara que você pensa assim, que o dia que você entrevistar, o dia que bater um papo com a gente aqui no Tribuna, vai ser algo fenomenal? O seu sonho, o jogador que é o cara que você vai realmente chegar no topo o dia que você conseguir bater um papo com ele. Então, eu acho que são vários jogadores, né, que mexem com a gente, assim, com essa coisa de... A gente lembra da nossa infância, né? A gente lembra, cara, eu vi esse cara jogar bola, eu era apenas uma criança, hoje eu já mais maduro, continuo vendo esse cara jogar bola e vejo o que ele representa pro futebol. Poderia citar alguns, mas com certeza, pelo contexto, né? Pela minha paixão, pelo meu time também, eu acho que não poderia ser o Felipe Coutinho, cara. Acho que não poderia ser o Felipe Coutinho por tudo que ele representa. A gente acabou falando um pouco, né, do Vasco, né? A gente citou o Vasco. A torcida do Vasco hoje, a gente citou do Diniz também, a torcida do Vasco hoje tem alguns motivos para ter esperança de novo. Quando a gente falava de uma temporada boa do Vasco, a gente estava falando de uma temporada, num passado bem recente, a gente estava falando de uma temporada que o Vasco não caía, simplesmente. Hoje a gente está pela segunda temporada consecutiva na semifinal da Copa do Brasil. E tendo um ídolo, tendo um cria da base, um cara que foi para a Europa, um cara que construiu um legado dele na principal liga do mundo, que é a Liga Inglesa. Um cara que é campeão de Champions League, marcando gols em fases decisivas. Um cara que jogou com o Lionel Messi, que jogou com o Neymar Júnior, que é o gênio da nossa geração. Então, esse cara sendo revelado pelo meu time, voltando no momento que a gente precisava, numa reformulação histórica, que o nosso presidente, que também é cria, o Pedrinho, está fazendo um trabalho fantástico, muito criticado por alguns, mas os números não mentem, a matemática é a ciência exata. Cara, eu acho que o Felipe Coutinho, por todo esse contexto, seria uma realização muito, muito grande, cara. Uma coisa bem, assim, bem bonita. Porque além do que a gente já escuta falar do Felipe Coutinho, que é um garoto humilde, um cara simples, eu tava vendo a entrevista que o Diniz deu ao Romário, e o Diniz garantiu que de todos os craques que ele trabalhou, o Coutinho é o mais simples, o mais humilde, o que não... Ele deu exemplo que ele fez uma metáfora, né, que ele é como se fosse o sol, ele ajuda as outras pessoas que estão ao redor dele a brilhar. E um cara do tamanho dele, cara, é difícil encontrar gente assim.
Então, o Coutinho, por tudo que ele representa, ele não foi campeão ainda pelo Vasco. A gente tá na semi, a gente pode ser eliminado pelo Fluminense, tem um elenco fantástico também. Mas por todo esse ambiente que foi gerado e por toda essa expectativa de fazer o torcedor vascaíno voltar a sonhar, eu acho que o Coutinho com certeza é esse cara, mano. Pô, é engraçado você falar isso, né? Porque assim, de fato, é um cara que viveu o auge, né, da carreira dele, e foi o melhor auge que um jogador pode viver, né? Chegou a brilhar nos gramados do Anfield, Liverpool, inclusive me fez muito feliz por tudo que o Little Magician fez no Liverpool. Então, assim, depois foi brilhar nos gramados do Barcelona, Bayern de Munique, seleção brasileira. Então, assim, é um cara realmente com uma carreira fenomenal, que vai ter muita história, né? Imagina ele contar os bastidores de uma pré-eleição de Jürgen Klopp, né? E então, o alemão é embaçado, né? O alemão é diferenciado. Então, assim, imagina saber como é que é o Messi no vestiário. Será que o Messi tem CC? Como é que é essa história? Isso aí o Coutinho sabe, cara. Então, assim, isso é interessante demais saber essas histórias todas. E é engraçado você falar isso, porque, assim, eu fui pro lado do jornalismo, né? Eu fui pro lado da comunicação muito por conta desse amor pelo futebol, muito por conta dessa paixão que eu tenho pelo meu clube também. E isso deve a um cara, né? Um cara que é o maior ídolo da história do Flamengo, que é o Zico. É um cara que, assim, eu já tive a oportunidade de encontrar ele algumas vezes e realmente é uma pessoa fenomenal, de uma simpatia, de uma humildade incrível. E seria uma honra trocar essa ideia com ele, porque, assim, de fato, tem muitas histórias, viveu muita coisa, foi importante em muitos momentos da história. Então, sem sombra de dúvidas, seria uma entrevista, um bate-papo fenomenal. E tem uma pessoa mais recente, né? E esse é algo que eu até já citei aqui, mas que é por questões até da forma como eu o vejo, que é o Felipe Luiz, cara. Eu acho, primeiro, ele um ser humano incrível pela pessoa que ele é e a forma como ele se comporta. Começar pelo gosto musical, que o homem a playlist do homem é diferente. Ele tem um gosto de um rock maneiro. Não, o cara é bom. Raiz. Mas, assim, eu acho que ele é a personificação do trabalho Devolve. Sabe? É um cara que é muito estudioso, que é muito inteligente, que trabalha o tempo todo. DNA de campeão também. DNA de campeão, ganhou, sabe? Tudo onde foi. Passou por todos os clubes que ele passou, ele foi campeão, deixou a marca dele, virou ídolo. Então, assim, eu acho que hoje ele, sem sombra de dúvidas, está numa lista bem pequena dos maiores ídolos do Flamengo e também do futebol europeu, do Atlético de Madrid. Ele saiu de lá sendo um dos maiores ídolos. Então, assim, e é um cara que é muito inteligente, que acrescenta muito a qualquer debate. Eu lembro que antes dele ser treinador, ele já falava como treinador, ele já se comportava como treinador, e eu acho isso incrível. Eu acho que você demonstrar a sua sabedoria da forma como ele demonstra é algo realmente diferenciado. É de alguém que é diferenciado, é de alguém que não é igual a todo mundo, é de alguém que vai trabalhar mais que todo mundo, é que vai se entregar para aquilo e tem o merecimento quando as coisas acontecem, não à toa. As coisas aconteceram na vida dele de uma forma tão rápida. Ele vira técnico do Flamengo, é campeão do mundo com a base, sobe pro profissional, é campeão da Copa do Brasil e tá ganhando tudo que tá disputando, semifinal de Libertadores, título de Copa do Brasil, brigando pela liderança do Brasileirão. Então, assim, é um cara que eu tenho muita vontade de ouvir ele falar. Ficar horas ouvindo ele falar, ouvindo as histórias dele, porque, assim, é um cara que eu sou muito fã. Já acompanhava ele há muito tempo, desde os tempos de Atlético de Madrid. Era um jogador que eu acompanhava, então, assim, seria uma honra. E já fica o convite, se Deus quiser, daqui a 1 ano a gente volta aqui nesse vídeo e vai ter realizado esses sonhos. Imagina, se Deus quiser, cara. Uma resenha de Felipe Coutinho, uma outra resenha com Felipe Luiz, Zico, enfim, todas aquelas pessoas que a gente tem enorme carinho, mas se a gente ficar falando aqui, a gente vai até amanhã. Então, assim, já encaminhando até pro final dessa resenha, essa resenha de abertura, que a gente mostra o nosso DNA, a nossa cara, eu queria saber mais de você, pra você apresentar mais pra nossa audiência, né, Rodrigo? O que você gosta de fazer? O que você gosta de ouvir? Você já deu uma palhinha da sua playlist, mas o que você gosta de fazer quando você tá à toa, quando você tá de bobeira? Cara, a gente consome muito futebol, né? Acho que tudo gira em torno disso. Eu tenho uma rotina muito intensa na faculdade, né? A gente estuda o horário lá integral e a gente tem que estudar bastante. A faculdade que é algo que sempre foi um sonho para mim, é uma paixão, a medicina, né? Essa vontade de aprender, essa vontade de participar. Então, hoje a minha rotina é muito função disso.
Nos tempos livres eu saio com a minha namorada, eu vou e estudo também, eu vejo uma partida de futebol com meu pai, com meu irmão. Acho que é tudo mais em torno disso. E o futebol tá sempre frequente, é um futevôlei também, a gente gosta muito de um futevôlei. Lá em Xerém, né, tem a molecada de Xerém brinca também, lá no CT do Fabão. O Fabão, um grande amigo meu também, um abraço pro Fabão, lá da Arena Esporte de Xerém. Enfim, acho que é uma rotina meio fechada nesse sentido, por conta da faculdade, mas quando a gente sempre tem tempo para poder fazer essas coisas que a gente gosta, que é um futebol, um churrasco com a família, um churrasco com os amigos. Acho que não é algo que foge muito disso. E viajar, né? Viajar é muito bom, né? Pô, viajar é muito bom. Bom, né? Ainda bem que você gosta de viajar, que foi graças a uma viagem que a gente conseguiu descobrir o nome do Tribuna pra botar esse projeto em prática. E é muito isso que você falou, né, cara? Acho que isso responde também por que a nossa amizade dura tanto tempo, né? Porque você fala as coisas, basicamente eu posso só falar assim, assina embaixo. Não, que realmente... Isso é uma honra, pô. Isso é uma honra pra mim e é recíproco isso. É gostar de fazer um churrasco com a família, é gostar de estar em momentos com amigos, porque a gente tá sempre rodeado de pessoas que querem o nosso bem e que fazem bem pra gente. Então, assim, isso é muito legal. E a gente quer também saber a sua opinião, a gente quer que você deixe nos comentários aí o que você tá achando dessa resenha toda, convidados que vocês querem ver aqui no Tribuna, ideias pra gente levar à frente aqui pro Tribuna. A gente tem algumas ideias já para colocar, alguns projetos para colocar em prática, pessoas que a gente já tem prontas para baterem um papo muito legal aqui com a gente. Então já deixa o seu like, se inscreve aqui no Tribuna. Afinal de contas, essa resenha não vai parar por aqui, ela vai continuar por muitos e muitos vídeos, resenhas, centenas e centenas de entrevistados e convidados vão passar por aqui. E a gente vai bater um papo nesse estúdio, a gente vai visitar CTs de clubes, a gente vai visitar a casa de jogadores, a gente vai visitar o ambiente do futebol, da música, do entretenimento. O que a gente quer realmente aproximar você que está assistindo a gente desse ambiente, do ídolo de vocês, da pessoa que vocês têm carinho, daquela pessoa que em muitos momentos foi referência para vocês e também pra gente. Afinal de contas, todo mundo tem a sua história para contar e a gente quer ouvir essas histórias e quer compartilhar elas com vocês. Então, a gente já vai se encaminhando para esse final. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Essa resenha não para por aqui, ela continua nas nossas redes sociais. Vai estar todos os links passando pela legenda e também pela tela em algum lugarzinho. Já fazer aquele apelo, né? Você que tem um amigo que ama futebol, isso é muito comum. Já manda naquele grupo de condomínio, aquele grupo de WhatsApp da torcida. Compartilha com seu amigo, pede pra curtir, pede pra compartilhar. Vai dar uma força pra gente nesse começo. E isso aqui é um hobby, né? É algo que a gente ama fazer, que é falar de futebol, falar do mundo da bola. E é isso. A gente tá começando, mas a gente não para. Tribuna chegou, rapaziada. É isso aí, nas nossas redes sociais, tribuna.cast no Instagram, segue a gente lá, deixa um comentário, a gente vai postar cortes da nossa resenha, vídeos que fazem parte desse nosso ecossistema do Tribuna, e você é mais do que convidado para fazer parte com a gente. E, inclusive, já vou até deixar aqui um spoiler, porque um dos nossos convidados é do Clube de Regatas do Flamengo, vai participar da nossa resenha e já deixou claro, já bateu o martelo, vou até bater aqui também para abençoar. E vamos sortear uma camisa do Flamengo em algum momento. Logo menos, você que acompanha o Tribuna, que gosta do nosso trabalho, vai poder ser o contemplado com uma camisa do Flamengo. E assim como em algum momento a gente vai sortear do Vasco, Fluminense, Botafogo, o clube do seu coração, manda aqui nos comentários, eu quero um sorteio de uma camisa do Corinthians. A gente vai lá no Corinthians buscar uma camisa para poder sortear para vocês, ter essa interação. Afinal de contas, vocês fazem parte de tudo isso, vão ser vocês que vão comandar essa resenha aqui. A gente vai ser só o porta-voz. Quem manda são vocês. Então fica aí, um forte abraço, Rodrigo. Abração, rapaziada. Tem técnico do Flamengo com a gente, tem influenciador grande aí chegando também, e a resenha, cara, vai ser coisa linda. É isso então, galera. Se inscreve no canal, deixa o seu like e até a próxima. Valeu? Fui!